Louvado seja Deus, a paz do Senhor para todos. Aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus. O Senhor Jesus se manifestou 3 vezes, aleluia, para os seus discípulos, aleluia. E na última aparição do Senhor, junto aos seus apóstolos, aleluia, estavam com ele Tiago, Pedro, João, aleluia. O Senhor Deus começa a questioná-lo, aleluia, cada um dizendo, para cada um se amavam a ele. Interessante que para Pedro ele vai fazer 3 vezes a mesma pergunta. Isso se encontra no livro de São João, no capítulo 21, no versículo 15, que diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus ao Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Louvado seja Deus. Interessante que a primeira pergunta para ele era perguntando se ele amava ao Senhor mais do que os outros irmãos, os outros apóstolos. Porque no começo da sua caminhada, Pedro acreditava que estava disposto até a morte para poder ali livrar o Senhor. Mas nós vemos que o Senhor Deus profetizou que Pedro negaria ele. Porém, a pergunta não era na intenção de querer magoar Pedro, mas era para entender que sem a graça de Deus não conseguimos de maneira nenhuma servi-lo nem adorá-lo, e muito menos ficarmos na sua presença. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. O Senhor Jesus estava falando para Pedro que a forma que ele devia demonstrar que ele amava o Senhor era apacentando os seus cordeirinhos ou as suas ovelhas. Significa que Deus estava dando um ministério pastoral para Pedro, para que Pedro viesse a conduzir, aleluia, as suas ovelhas até os reinos celestiais. Através da pregação da palavra, através dos sinais da parte de Deus, Deus estava capacitando Pedro, um homem pescador, um homem rude, um homem sem cultura, mas que Deus estava derramando uma graça sobrenatural sobre a vida de Pedro. Sabemos que Pedro foi um dos maiores apóstolos que já existiu. O mais interessante é que Pedro foi um homem que negou Jesus, mas o fato de negado e está registrado nas Escrituras não é para que a gente venha zombar de Pedro, mas para entendermos que sem a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, todos nós somos tendenciosos ao erro e à falha e até mesmo renunciar ao nosso Deus. Mas acreditamos que agora, com a força, aleluia, e o poder do Espírito Santo, nós vamos chegar até o fim, nós vamos vencer e vamos receber de Deus a coroa da vida. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Não negue Jesus.